10 motivos para você estudar para a área fiscal. Se você estuda para concursos ou deseja estudar para concursos, nesse vídeo eu vou te falar quais as 10 vantagens, os 10 motivos, as 10 razões para você estudar para a área fiscal. E aí, após esses 10 motivos, você pode decidir se você quer seguir estudando para a área fiscal ou até mesmo se manter estudando para ela, se você já tiver começado esse projeto. Então vamos lá, quais os 10 motivos para estudar para a área fiscal, pessoal? Lembrando que aqui é um vídeo, né, que vai trazer motivos que eu considero importantes, considero relevantes, mas no fim das contas a decisão é de cada um de vocês, né? Não significa, em hipótese alguma, que a única área para você estudar é a área fiscal, né? Ou que você só vai ser feliz ou só vai ser bem sucedido se você se tornar auditor ou auditora fiscal. Não, não, não. Mas, de toda forma, para aqueles que querem ou conhecer um pouquinho mais da área ou querem seguir por essa área, acho que esses 10 motivos vão ser relevantes aí para tomada de decisão e também para motivar quem já está na jornada. Então vamos lá, 10 motivos para estudar para a fiscal, pessoal. O primeiro motivo, né, não poderia ser diferente, o primeiro motivo é que nós estamos falando de uma área com as maiores remunerações do serviço público. Isso mesmo. Tirando, né, aí os cargos da galera da área jurídica, que a gente está falando de juiz, procurador, promotor, ou seja, a galera do direito, que tem também essa outra vertente para seguir. Quem não é carreira jurídica, digamos assim, quando a gente fala de concurso público, oportunidade de concurso público, a área fiscal é aquela que naturalmente, normalmente, traz as maiores remunerações do país, as maiores remunerações do serviço público. Então, se você não é do direito, então você não quer seguir a carreira jurídica, sendo promotor, procurador, juiz, a melhor opção em termos de remuneração é a área fiscal, né? Inclusive com salários compatíveis com essas carreiras jurídicas, tá? Então, mesmo quem é do direito pode sim direcionar o estudo para a área fiscal, vai estar em termos de remuneração muito bem aí a termos de Brasil, tá? Então nós estamos falando das maiores remunerações do serviço público, pessoal. Estamos falando aí de salários de 20, 25, 30, 35, até 40 mil reais. Isso já falando de início de carreira, né? Porque a carreira aí normalmente, as carreiras de área fiscal, normalmente as principais vão bater o teto constitucional, né? O teto constitucional. Então, estamos falando de baitas remunerações. E por que eu estou colocando já como primeiro motivo, né, pessoal? Porque a gente não deve aqui, né, ser falso moralista ou, né, ser hipócrita. Por quê? Quando você fala em auditor fiscal, você fala em carreira fiscal, é óbvio que você lá nos seus 10 anos de idade, o seu sonho não era ser auditor fiscal, né? Seu sonho talvez era ser médico, advogado, dentista, veterinário. Você tinha alguma carreira que você talvez desejasse seguir na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo em boa parte da sua vida adulta, né? Então, é óbvio que o primeiro grande motivo que chama a atenção dos concursos da carreira fiscal são as remunerações, e aí você vislumbra aquilo que você pode fazer em termos de qualidade de vida com essas remunerações. Eu trouxe aqui umas tabelinhas, tá? Mas essas tabelinhas são só para exemplificar. Há exemplo aqui da Receita Federal, que é o concurso mais conhecido da área fiscal, embora não seja o único, e embora em termos de remuneração nem seja o melhor, mas já estamos falando ali de uma remuneração inicial que parte dos 23 mil reais, né? Dos 23 mil reais, e aí óbvio depois você vai ganhando ali os bônus, então você já está falando de 22 até 32 mil reais. Isso aqui é remuneração bruta, né? Existe outra tabelinha aqui, que é a tabelinha dos fiscos estaduais. Lembrando que a gente tem fisco federal, Receita Federal, os fiscos estaduais e Distrito Federal e os fiscos municipais. Essa tabelinha eu trouxe só para fins ilustrativos realmente, por quê? Porque na verdade essa tabela ela vive se desatualizando de pouco em pouco tempo, né? Então essa tabela, por exemplo, né, eu tirei lá do site, trouxe lá do site do Estratégia, mas só para exemplificar que ela já está desatualizada. Mas só para a gente mostrar, por exemplo, São Paulo aqui, ó, tá 35 bruto, 29 líquido, Mato Grosso do Sul 41 bruto, dá 27 líquido, Santa Catarina 38 bruto, dá 26 líquido, Minas Gerais dá 35 bruto, né, 25 líquido. Então veja, ó, que o menor aqui, que seria o Rio Grande do Norte, está dando 12 líquido, só que veja que tem um bruto aqui bem grande, né? Então, na verdade, as remunerações, pessoal, eu diria aí que hoje dificilmente você vai pegar um audito de fisco estadual, dificilmente
vai ganhar ali menos do que 15, 20 mil líquido, tá? Então, inclusive, você pode ver aqui, ó, Mato Grosso, por exemplo, nessa tabelinha, tá ali com 28. Só que o último concurso do Mato Grosso foi, por exemplo, 39 bruto, né? 39 bruto. Então, quem entrar no Mato Grosso que passou nesse concurso já vai pegar ali perto de 30 líquido. Então, você vê como essa tabela está desatualizada. E, de vez em quando, as carreiras vão se modificando também. Então, pode ver que você esteja vendo aqui uma ordem de remuneração agora. E daqui a 2, 3, 6 meses, um ano, essa tabela esteja totalmente ao contrário. Por quê? Porque os físicos que estão mais para trás vão reformulando as suas carreiras. Isso é comum de acontecer, né? Exemplo ali do concurso do Sergipe, que você está vendo aqui, que é 28, 19 líquido, mas quando saiu o edital do Sergipe, a remuneração não batia nem 10, tá? Então praticamente dobrou de quando saiu o concurso para quando a gente está vendo essa tabelinha agora. Então, o fato é que nós estamos falando de excelentes remunerações, então em termos de dinheiro, em termos financeiro, não tem o que discutir. A área fiscal são os concursos que pagam normalmente mais. Estou falando aqui do Receita Federal e Estadual, mas existem também os fiscos municipais, né? Estão falando pelo menos aí de uns 200 fiscos municipais com excelentes remunerações, que chegam também a 15, 20, 25 mil reais ou até mais, dependendo do município. Você pode até ter fiscos municipais que pagam mais do que os estaduais respectivos, tá? Então, em termos de remuneração, acho que não tem muita discussão, né? Você vai ter outras carreiras no serviço público, por exemplo, a área de controle também vai ter baitas remunerações, mas a área fiscal é um pouco superior em média, em regra, tá? Então essa é a primeira grande vantagem, o primeiro grande motivo para você estudar para a área fiscal. O segundo grande motivo é que nós temos muitas oportunidades espalhadas pelo esse Brasilzão afora. Então nós estamos falando de área fiscal, nós estamos falando de Receita Federal, nós estamos falando de 27 fiscos estaduais / Distrito Federal, né? Vamos colocar aqui o distrital também. Então são 27 fiscos estaduais, seria ali que a gente chama de Cefaz ou ICMS, né? Então, como a gente viu ali na tabelinha, todos eles com excelentes remunerações. E nós estamos falando de pelo menos aí 26 capitais e mais uns 200 municípios, talvez 300 municípios, com carreiras organizadas. A gente sabe que o Brasil tem mais de 5 mil municípios. Só que nem todos os municípios têm uma carreira fiscal bem estruturada, bem organizada. Estamos falando aqui de pelo menos 200, 250, 300 municípios que você vai encontrar carreiras estruturadas, com cargo de auditor fiscal bonitinho, com remuneração decente, com boa estrutura de carreira. Os outros, às vezes, até tem o cargo de fiscal de rendas, fiscal de tributos, etc. Mas ele entra muito mais ali como um cargo paralelo, um cargo de agente administrativo, por exemplo. Então não é tão atraente quanto os demais. Óbvio que talvez, se você é daquela cidade, seja interessante você pegar aquele cargo ali, tá? Mas, em regra geral, nós estamos falando aqui, pelo menos, pessoal, pelo menos, de 300 concursos. Pelo menos de 300 concursos interessantes para você estudar, se você estuda para a área fiscal, né? Para você disputar, se você estuda para a área fiscal. Então, são muitas oportunidades realmente. Isso aqui é difícil de acontecer em outras áreas, né? Quando você pega uma área paralela, digamos assim, que seria a área de controle, normalmente você vai ter ali os tribunais de contas estaduais, o da União, né, Tribunal de Contas da União, e os tribunais de contas dos municípios e municipais. Então você está falando de 30 e poucos órgãos, no final você está falando de 30 e poucos órgãos, que inclusive tem estruturas menores. Quando você pega outras carreiras, também você vai ter menos quantidade de cargos ou menos órgãos para dar conta, né? Então nós estamos falando de uma área que realmente tem muitas oportunidades. Então significa que praticamente sempre vai estar tendo concurso da área, porque às vezes um município ou um estado fez um concurso em um ano, no outro ano você tem mais um monte de estado para fazer, um monte de município para fazer. Então, naturalmente, toda época vai ter, normalmente, concurso da área fiscal, né? Talvez não tenha aquele do seu estado, aquele do seu município, mas vai estar tendo alguma oportunidade por aí, né? Então, normalmente você tem ali um momento que fica muito mais físico municipal, quando está falando próximo de eleição municipal, e um momento que você tem mais físico estadual, quando está próximo de eleição estadual. Essa é só um parâmetro, né? Mas sai concurso físico estadual praticamente todo ano e concurso de físico municipal interessante praticamente todo ano também, tá? Então, em relação às oportunidades, não tem o que discutir, você pode ir de uma ponta a outra do país, você vai encontrar baitas oportunidades, muitos órgãos, né, da área fiscal e muitas vagas também, quando a gente pega o somatório de tudo, né? E é óbvio que para aproveitar essas oportunidades, é importante que
você tem uma base de matéria comum. Não adiantaria de nada você ter muitas oportunidades se cada concurso cobrasse coisas totalmente diferentes. Aí não ia, isso aqui não ia ser uma vantagem, não ia ser um motivo interessante para você estudar. Porém, na área fiscal a gente tem a chamada base de matérias comum. Que significa, olha só, significa se você estuda para um, normalmente, em regra, você está estudando para todos. Então, muitas vezes, o candidato, o aluno, ele quer escolher um fisco já de cara para estudar. E às vezes ele nem precisa fazer isso, não necessariamente precisa fazer isso. A minha sugestão é que você siga a base de matérias comuns, estude a base de matérias comuns. E aí, quando forem sendo publicados os editais, você direcione para aquele edital. Porque aquele edital talvez vai ter alguma matéria a mais, vai ter uma legislação específica. Mas você consegue construir uma base comum e estudar para todos ao mesmo tempo, com as devidas adaptações dos pós-editais. Então, você fez lá a sua base de matérias comuns, sua base de estudo comum. Eu trouxe aqui as 9 disciplinas principais, mas existem outras. E aí saiu o edital da Receita Federal, ou a autorização da Receita Federal, você direciona o estudo para a legislação federal, para as matérias que caem na Receita Federal. Se saiu a autorização ou edital de concurso da área estadual, você vai direcionar para a legislação tributária estadual. E se saiu a autorização ou edital da área fiscal municipal, você segue estudando as matérias específicas dos municípios. Mas a base é a mesma. A base de matérias é comum. Então nós estamos falando aqui de português, exatas, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade, direito tributário, auditoria, tecnologia da informação e legislação tributária. Aí legislação tributária, né? Pode ser federal, pode ser estadual ou pode ser municipal, dependendo aí do ente, né, da esfera do fisco ali. Mas essas são as 9 matérias comuns. Existem algumas outras que normalmente caem em fisco, direito civil, empresarial, penal, né? Por vezes ali cai economia, pode ser que caia AFO em algum concurso, mas é mais administração financeira orçamentária, as próprias administrações, né? A geral e a pública, mas essas 9 são a base comum. Se você estiver bem nessas 9, você consegue pegar ali um pós-edital e meter as caras para aquele concurso. E exatas a gente está falando de raciocínio lógico, matemática, matemática financeira e estatística. É um conjunto, na verdade, de disciplinas aqui, né? Então essa base de matérias comum, você estudou essas 9, você está numa base comum para enfrentar qualquer uma dessas 300 oportunidades que a gente falou aqui, né? Qualquer uma dessas 300 oportunidades que a gente falou, beleza? Então esse é o motivo de número 3. Em outras áreas, às vezes, vai fazer o concurso do Bacen, você tem que estudar um concurso de disciplinas. Aí você vai fazer um concurso de APO, é outro conjunto de disciplinas. Aí você vai fazer, às vezes, o concurso da Polícia Federal, é outro conjunto de disciplinas. Então, essa base, às vezes, não fica tão interessante, né? Ou mesmo, vou fazer concurso de TRT, beleza, a sua base de matérias vai ser a mesma. Mas aí você não vai ter tantas oportunidades que nem na área fiscal, por exemplo, né? Beleza? Motivo número 4, isso aqui, né, ainda mais para os ansiosos, é importante, que é a adaptabilidade ou a conciliação natural. O que é isso aqui? Adaptabilidade ou conciliação natural. A gente viu que são muitas matérias, na verdade a gente colocou aqui 9, mas normalmente o concurso fiscal tem 15, 18 disciplinas que eles cobram. E aí, pela amplitude das matérias, você acaba cobrindo naturalmente outros concursos menores, outras áreas menores, porque a área fiscal é uma das maiores áreas em termos de conteúdo, em termos de disciplina. Então é muito comum que o candidato que estuda para a área fiscal, naturalmente ele esteja estudando também para uma área administrativa, concurso lá de universidades, concurso de cargos administrativos, ou inclusive para a Polícia Federal, para o cargo de agente, escrivão, papiloscopista, que cobra as mesmas disciplinas, em regra, da área fiscal. Então, naturalmente, você tem uma conciliação natural. Você tem uma conciliação natural, porque você está estudando para o maior, né? Quem pode o mais, pode o menos. Você está estudando para o maior, então acaba que você consegue estudar para os menores em paralelo. Cuidado, eu não estou dizendo que você vai sair conciliando áreas diferentes a todo momento, não. Estou dizendo aqui, uma vez que você estuda os conteúdos e disciplinas da área fiscal, naturalmente você acaba estudando a maioria dos conteúdos que caem em algumas outras áreas, como é o caso da área administrativa, da própria Polícia Federal. Então pode ser que em algum momento para você seja interessante, né, redirecionar a sua rota para algum outro concurso de outra área. Você vai conseguir isso com mais naturalidade, com mais facilidade se você vem da área
fiscal. Assim como a migração também, né? Como a migração, eu quero migrar agora para a área de controle, de repente me interessei mais pela área de controle, a função me chama mais atenção, tá tendo mais oportunidades, pelo motivo que seja, você consegue fazer uma migração com mais facilidade. Não é uma migração exatamente fácil, como eu tô falando, eu não recomendo que você faça conciliação por conta, agora eu vou fazer tudo que é concurso, estou estudando para fiscal, então eu vou fazer tudo que é concurso de controle, polícia, carreira administrativa, e vou estudar para todos eles em paralelo. Não. O que eu estou dizendo é que você estuda para um, você consegue migrar e conciliar naturalmente mais para os outros. Então pode ser que lá na frente você começou a estudar para fiscal e daqui a uns 6 meses, daqui a um ano, você diz, opa, acho que controle tem mais a ver comigo. Aí você quer migrar para a área de controle. Você já vai ter feito a base toda comum da área de controle também. E aí vai só direcionar para as disciplinas específicas da área de controle. Então você tem essa conciliação e adaptabilidade do estudo. Motivo 5, pessoal, esse é um motivo bem importante, porque em regra, você tem aqui formação aberta. Então, em regra, você que é dentista, contador, administrador, é formado em moda, você pode fazer concurso para auditor fiscal. Você pode ter concurso para auditor. Isso é a regra, tá? Estamos falando de Receita Federal, estamos falando dos fiscos estaduais, estamos falando de muitos fiscos municipais, embora em fiscos municipais menores, às vezes, você pode encontrar ali aquela restrição CAD, né, que seria contabilidade, administração, direito e economia, mas isso aqui não é a regra, isso é a exceção. É diferente, por exemplo, da área de controle. Na área de controle é mais comum você encontrar formação restrita. Na área fiscal, não. Inclusive, às vezes, mesmo que a área fiscal separe em especialidades, ainda assim ela não exige formação específica. O cargo é auditor fiscal da Receita Estadual, ou da Receita Municipal, da Receita Federal, e ela aceita em regra qualquer formação, inclusive, uma dúvida que muita gente tem, inclusive o tecnólogo. Inclusive o tecnólogo é nível superior em qualquer área. Isso é a regra. E também não tem exigência de experiência. Então você vai poder pegar, estudar para um concurso, normalmente aí sem ter exigência de experiência. Né? Imagina quanto tempo você demoraria lá no setor privado para conseguir uma remuneração igual a de auditor fiscal. Você teria que ter muita experiência, muito tempo de casa, muito tempo talvez trocando de empresas para conseguir aquilo ali. Aqui não, aqui se você está recém-formado ou nem se formou ainda, você consegue disputar um concurso da área fiscal. Né? Eu tenho exemplos de colegas, por exemplo, que passaram e foi o primeiro emprego da vida da pessoa, é auditor fiscal ganhando seus 25, 30 mil reais. Né? Então, isso aqui é uma baita vantagem, um baita motivo também que pode ser relevante para você estudar para a área fiscal. O motivo de número 6 tem a ver com a carreira, é uma carreira forte. Isso aqui é importante para depois que você estiver dentro do órgão, para depois que você estiver dentro, que você seja aprovado. Por quê, pessoal, que a carreira é forte? Porque o auditor tem a chave do cofre. O auditor tem a chave do cofre. A função é o quê? Carregar recursos, ou seja, é a função do auditor fiscal que vai trazer recursos para a administração pública para que ela possa despender em todos os serviços públicos. Então, educação, saúde, segurança, moradia, infraestrutura, tudo isso depende do trabalho da fazenda, do trabalho do auditor. Então, é uma carreira que, digamos assim, é primordial, que a gente chama de carreira típica de Estado. Uma das funções primordiais do Estado, né, da administração, é carregar os recursos e depois despender esses recursos em prol da população. Então você vê que quem tem a chave do cofre tem poder, né? Tem poder na mão. Então por isso que acaba sendo uma carreira bem forte e normalmente os pleitos realizados pela carreira são atendidos muitas vezes bem mais rápido do que os pleitos de outras carreiras. Não que as outras carreiras não sejam importantes. O que eu estou dizendo é que o auditor fiscal, a carreira fiscal, ela tem essa força porque ela, digamos assim, sem recurso, o Estado não faz nada. Sem recurso, sem dinheiro, sem orçamento, o Estado não faz nada. Então tem que ter ali, primeiro, carregar os recursos para conseguir promover o resto dos serviços, né? Então, é uma carreira forte, tá? Autonomia e boas condições de trabalho. Pessoal, uma coisa bem importante da carreira do auditor é que o auditor é a autoridade administrativa. Ou seja, ele tem funções que ele fez, está feito e ninguém pode desfazer, ninguém pode desdizer. Isso aqui é bem diferente do que acontece em tribunais de contas. Em tribunais de contas, você como analista de controle externo, auditor de controle externo, você faz lá seu relatório, mas a última palavra é do conselheiro.
Na carreira fiscal, se você emitiu uma auto de infração, lavrou uma notificação fiscal, lavrou uma notificação, emitiu uma notificação fiscal, ninguém pode proibir que você faça ou te obrigar a fazer. Você é a autoridade administrativa. Você tem a poder da caneta. Nem o seu superior, o seu chefe imediato, nem o secretário da fazenda, nem o governador podem te obrigar a emitir alguma notificação ou a não emitir. Pode até ter fase de recurso, o contribuinte pode entrar em fase de recurso, no tribunal administrativo e tal, mas aquele ato, uma vez que você fez, está valendo. Então isso tem a ver com a autonomia. Óbvio, temos aí boas condições de trabalho nos órgãos, como são os órgãos que carregam recursos para o Estado. Normalmente, se a regra, né, só pode ser que exista algum fisco aí que não tenha tanta boa estrutura de trabalho, mas você vai ter ali um bom ambiente, uma mesa legal, um computador legal para trabalhar, né, um bom ambiente de trabalho, boa condição de trabalho, não vai ser condição sucateada. Infelizmente, em alguns órgãos do serviço público você pode encontrar algumas condições sucateadas. Não é a realidade, em regra, dos cargos fiscais, das carreiras fiscais. Isso aqui é importante, muita gente tem essa preocupação, né? Várias áreas de lotação. O que é isso aqui? Dentro do fisco, você pode desempenhar muitas funções. O fisco é muito grande. Normalmente o fisco é muito grande, óbvio. Estou falando de fiscos de Receita Federal, fiscos estaduais, fiscos de cidades maiores. Então, muita gente tem essa preocupação, mas será que se eu entrar, eu vou adaptar com a função Y, com a função X? Pessoal, existem muitas possibilidades de trabalho, de lotações dentro do fisco. Então você não se preocupa com isso. Que em regra, e como todas as áreas normalmente precisam, em regra, você vai conseguir se encaixar mais cedo ou mais tarde dentro de alguma função que seja mais adequada ao seu perfil. Óbvio que sempre a prioridade, né, sempre a prerrogativa da administração. Né, a critério da administração ela pode te lotar. Mas o que acontece na prática é que os auditores vão conseguindo se alocar. De repente alguém gosta mais de ir para a área de investigação, você pode de repente fazer mais operações, não, de repente você fica mais ali na parte de cruzamento de dados, às vezes você tem mais familiaridade com algum setor específico, aí você pode de repente participar de um grupo de trabalho específico de fiscalização de alguma atividade econômica. Então existem diversas possibilidades de lotação, funções possíveis dentro do fisco. Isso é importante, até porque se você passar muito tempo dentro da carreira, que é o normal, você passar 30, 35, 40 anos dentro da carreira, que você tenha a possibilidade de mudança e não ficar fazendo a mesma coisa a vida toda. Né? Não que tenha algum problema para quem gosta de fazer, mas é bom saber que tem essa possibilidade também. Né? O motivo de número 8, aí na verdade tem a ver com o serviço público em si, né, que é a estabilidade, e serve também para o cargo de auditor fiscal, serve também para a área fiscal, que é a proteção contra demissões arbitrárias. Né? Então você não vai simplesmente chegar alguém algum dia e dizer, você tá fora. Não. Para você ser demitido, tem que passar por todo um processo administrativo, tem que ter feito algo muito grave. Tem que ter feito algo muito grave e tem que passar todo um processo administrativo, ampla defesa, contraditório, para findar uma demissão. Isso é muito raro de acontecer. Isso aqui é proteção, inclusive, contra vontade política, para você ter aquela autonomia, inclusive. Como é que você vai ter autonomia aqui se o governador chegasse para você, ou o prefeito, ou o presidente que fosse, e mandasse você fazer algo, e o seu cargo dependesse disso? Então aqui não, você tem estabilidade, você sabe que se você pode bater o pé e fazer o que você acha certo, fazer o que está dentro da lei tranquilamente, você não vai ser demitido, você não vai ter essa pressão psicológica, vai conseguir trabalhar dentro dos seus critérios e dentro do critério de ética e legalidade, obviamente. Permite um planejamento financeiro mais seguro isso. Você sabe que você vai ter essa estabilidade, você sabe que você vai ter salários. E normalmente é raro ter alguma situação que não se pague o servidor público, né? Então, você sabe que você pode fazer um planejamento financeiro. Tem gente que gosta de, sei lá, de repente comprar uma casa, fazer planos para viagens, ter outras situações, você pode fazer um planejamento financeiro mais tranquilo, mais seguro. Não que se você trabalha no setor privado você não possa fazer isso, você tem que fazer, né? Você pode fazer e deve fazer. O planejamento financeiro sempre é importante, mas no setor público você consegue fazer isso com mais previsibilidade, digamos assim. E aí você tem também a questão do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O que é isso?
você sabe que você não precisa aqui, ó, fazer 2 milhões de hora extra para você manter o seu cargo. Não, você pode fazer a sua rotina de trabalho e quando você estiver ali fora da sua rotina de trabalho, você manter sua vida pessoal, fazer seu lazer, curtir sua família, sem preocupação. Sem preocupação. Porque normalmente se você está no mercado privado, às vezes a hora extra é opcional, mas nem é opcional, né? Se você não fizer, seu chefe vai procurar alguém que faça. Às vezes isso pode acontecer. Aqui no serviço público, não. Você vai fazer sua rotina de trabalho, óbvio que você pode negociar, às vezes vai ter uma operação que dura algumas horas a mais, vai um turno diferente, vai um final de semana, mas naturalmente você consegue ter um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você cumpre a sua carga horária, cumpre as suas atividades e o restante do tempo você não precisa se preocupar em estar ali fazendo hora extra e tudo mais. Certo? Então, motivo número 8. Motivo número 9, pessoal. Motivo efetividade e capacidade de impacto. O que é isso? O cargo, a função de auditor fiscal, ela traz um benefício imediato para a sociedade. Já que traz recurso, benefício imediato. Aí, o governo, a administração vão poder investir nos serviços públicos. Ai, professor, mas aí eu não sei, né? Se aquele recurso está sendo bem gasto, está sendo bem aplicado, está sendo não sei o quê. Tá, mas isso aí não é a sua função. A sua função é trazer o recurso. É promover justiça social, inclusive entre as empresas. Eu vejo muita gente, mas você está cobrando imposto da empresa, tá, mas aí se você tem uma empresa A, a gente combate também a concorrência desleal. Se você tem uma empresa A que paga os impostos bonitinhos, está no mesmo setor da empresa B que não paga, aquela B naturalmente está concorrendo deslealmente com a A. Então, a função do auditor fiscal, inclusive, combate essa concorrência desleal, porque você coloca todo mundo na mesma regra. Sua função é fiscalizar para que todo mundo cumpra a mesma regra. Aí vai se sobressair quem entregar o melhor produto, quem entregar o melhor serviço, quem promover as melhores condições, e não com base em quem está pagando menos imposto ou mais imposto, sendo que eles deveriam pagar dentro de uma mesma regra, né? E aí você pode, inclusive, influenciar políticas públicas e contribuir para melhorias também. Dentro da carreira fiscal, que é uma carreira bastante reconhecida, né? Dentro da administração pública, você muitas vezes vai ter possibilidade, vai ter o poder de sugerir políticas públicas, de sugerir contribuição para melhorias nos serviços da administração. E por fim, o motivo número 10 tem a ver com o seu desenvolvimento profissional. Você vai ter oportunidades para cargo de liderança e gestão. Se você tem esse perfil de gerir pessoas dentro das fazendas, dentro dos fiscos, normalmente, diferente de outros órgãos, não vai ter aquele quebra-pau pelo cargo. Normalmente, tá? Normalmente não vai ter aquele quebra-pau pelo cargo. Por quê? Porque já está todo mundo ganhando muito bem. Normalmente, quem está ali no topo da carreira, às vezes assume um cargo de gestão, nem ganha nada mais por isso. Vai mesmo pelo perfil de liderar, pelo perfil de gestão. Então, você consegue desenvolver essas oportunidades também. Aprendizado constante, desafios intelectuais, né? O físico tem que estar sempre a tempo, à frente do seu tempo, então você tem muitos desafios ali. É uma reforma, é uma mudança de legislação, é uma sistemática nova que tem que ser implementada e tem um certo prazo, então existe um certo desafio. O aprendizado é constante também, as coisas estão sempre mudando, não é aquela coisa muito estática, mas é muito dinâmico, né, o trabalho do auditor fiscal. E você tem possibilidade de atuação também em outras áreas. Você, uma vez passou para o auditor fiscal, você tem uma reputação, digamos assim, né? Você tem um respeito natural, tanto entre a sociedade, quanto entre os pares, quanto entre outras pessoas que a possam acompanhar. Então você vai ter a oportunidade de trabalhar em ensino, seja como professor, como consultor. Você vai ter a oportunidade de trabalhar em organismos nacionais e internacionais, ou até para quem tem um perfil, de repente, galgar e, né, tentar algum cargo político, tá? Então esse é o 10º motivo também importante que você pode se desenvolver profissionalmente. Não que em outros órgãos você não possa, não que em outras áreas você não possa, mas esse é um motivo relevante também, beleza, pessoal? Então esses são os 10 motivos que eu levantei para você estudar para a área fiscal. Óbvio que agora você vai pegar esses 10 motivos, se você estava na dúvida, e você vai já avaliar se eles são relevantes para você e decidir ou não estudar para a área fiscal, ou pelo menos começar a estudar para a área, visto que você tem ali a adaptação, a conciliação natural, né? Óbvio que você pode tentar também outras áreas, mas eu acredito que pelos motivos que a gente levantou aqui, a área fiscal realmente é de brilhar os olhos. E como a gente viu ali, né, na base de disciplinas comuns, se você vai estudar para a área fiscal, a disciplina de TI,
é uma das disciplinas que você tem que estudar. Ali na base de matérias comuns. Então, para TI, eu posso te ajudar. Para TI, a sua melhor opção é o TI Total. Nessa aula aqui eu te passei os motivos, né, uma visão dos motivos para você se tornar auditor. Agora eu quero te convidar para você assistir uma aula de como estudar a disciplina de TI. Você pode de repente estar com dificuldade, não sabendo como é que estuda essa disciplina. Então, quero que você te convidar para assistir essa aula de como estudar TI para essa área e conhecer o método para acertar a questão de TI, mesmo que você não seja da área, mesmo que você nunca tenha estudado essa disciplina. Vou também te falar como que você revisa a TI 20 vezes mais rápido. E quais os temas que você deve estudar para se antecipar à sua concorrência. Se você quer saber disso, clica aqui no link para assistir essa aula agora. Show de bola? Então, meu povo, é isso. Era esse nosso vídeo de hoje, falar sobre os 10 motivos para você se tornar auditor fiscal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Não esquece de comentar, compartilhar, curtir o vídeo, dar aquela força que é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos para vocês. Um grande abraço e até a próxima.